Livro 2, página 46. Certo? Todo mundo conseguiu achar? Sim. Beleza. Então, como vocês podem ver, a gente já finalizou o conteúdo de frações. Graças a Deus! Não é verdade? Então, a gente não vai trabalhar com frações por enquanto. Pelo menos por essa semana, não. A gente vai ver outras coisas. Isso aqui. É que eu não vi ainda o livro 3, tá bom? Então eu tô dizendo, por essa semana não tem frações, tá bom? Então eu vou deixar vocês mais animados aí um pouquinho, tá bom? Então por enquanto a gente vai trabalhar aqui algo bem legal, a gente vai trabalhar com proporcionalidade, tá bom? Tia, o que que é isso? O que que é proporcionalidade? É quando você vai distribuir as coisas em proporções, em tamanhos, em medidas iguais, tá? Então a gente está trabalhando aqui com proporcionalidade e com divisão de partes que não são assim muito exatas. A gente vai trabalhar com divisão em partes desiguais, tá? E não se preocupem com esse nome difícil, proporcionalidade e divisão em partes desiguais. Não se preocupe com isso, vocês vão entender bem direitinho, tá? Para quem chegou agora, né, a Ariane, o Theo, bom dia, um beijo bem grande para vocês, estava com saudade, tá? Tudo bom, Theo? Tudo. Que bom, muito bom falar com você, viu? A tia ficou bem paradona esses dias, eu tava falando aqui pro pessoal que chegou antes, né? Que é porque eu tava fazendo o meu TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso na faculdade. E aí a gente tem que ler muito, tem que escrever muito, então por isso que eu não falei muito com vocês nessas férias. Diferente das outras, né? Das outras eu mandava recadinho, essa não deu muito tempo para eu fazer isso, que eu precisei realmente terminar esse trabalho. E ainda assim ficou faltando eu colocar algumas imagens, mas eu termino daqui para data de entrega, eu termino. Então, pega aí o seu livro, abre aí em matemática, o livro 2 ainda, tá? Na página 46. A gente vai falar sobre isso. Tem uma imagenzinha bem legal, que é de uma mamãe e uma menininha, né? Fazendo compras no supermercado, na página 46 do seu livro de matemática, não é isso? Então, aqui, o que a gente está vendo nessa imagem? O que a gente pode explorar nessa imagem? A gente está vendo aqui que essas duas pessoas aí da imagem, elas estão num supermercado, né? Lógico, elas estão no supermercado. Só que eles estão vendo ali preços de alguns itens, não é isso? Eu sei que isso aqui é iogurte. Por que eu sei que é iogurte? Por causa dessa bandejinha aqui, né? Que ela é arredondadinha embaixo e quadradinha em cima. Então eu sei que isso aqui é iogurte, é uma bandejinha que tem 6 iogurtes. E eu sei que isso aqui também é iogurte porque tem que estar na mesma prateleira. Agora você vê, aqui eu tenho um iogurte assim, vamos dizer assim, em litro. E aqui eu tenho iogurte em bandeja, com 6, vamos dizer assim, 6 copinhos, separando ali as porções de iogurte. Perceba que aqui, a bandeja de iogurte, ela vai custar R$4. E aqui, o litro do iogurte vai custar R$5,80. Então, para que a gente precisa ter noção de proporcionalidade? Para a gente poder calcular o que é mais viável comprar, o que é mais em conta comprar. Será que vai compensar eu comprar a bandeja de iogurte com 6 unidades? Ou será que vai ser melhor comprar o litrão com mais, assim, né, o tamanho do litrão por R$5,80? É isso que a gente fica calculando, tá? Então, nessa seção aqui, troca de ideias, na página 47, vai me acompanhando aí, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, você fala, tia, volta ali, porque eu não entendi, tá bom? Você pode ligar o microfone e falar comigo, tá certo? Tá todo mundo me ouvindo? De boas? O áudio tá bom? Sim. Beleza. Então, vamos seguir aqui, né? Então, aqui tá assim, a seção troca de ideias tá assim, ó. Veja a receita para fazer a sua própria massinha de modelar. Vocês vão entender bem legal, como se fosse uma atividade prática, essa ideia aí de proporcionalidade, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, os ingredientes. 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de água, 3 colheres de sopa de óleo e corante de alimentos, né? Isso aqui, inclusive,
Se depois você quiser fazer isso em casa, tá? Não é assim uma obrigação. Se você depois quiser fazer, se você tiver esse material em casa, dá super certo, tá? Então aqui tá como preparar. Você tá vendo que aqui é como se fosse um manual de instruções, né? A receita é uma espécie de um manual de instruções. E aqui tá assim, ó. A receita da massa de modelar é muito fácil e legal de fazer. Em uma vasilha grande, misture a farinha e o sal e em seguida adicione a água e o óleo. Misture até que todo o conteúdo forme uma massa homogênea, ou seja, até a massa ficar toda igualzinha, bem misturada. Se ficar muito mole, você pode adicionar um pouco mais de farinha. Se ela estiver muito seca e quebradiça, você põe um pouquinho mais de água, mas tem que botar bem pouquinho, senão ela estraga. Aí o último ingrediente que você vai colocar é o corante, né? Você pode usar o corante natural, né? Como um coloral, por exemplo, toda casa tem coloral, mas você também pode utilizar aqueles corantes líquidos, né? Que a gente usa para fazer comida. Tanto um como o outro vai dar uma cor bem bonita na sua massinha, tá? A quantidade de ingrediente para fazer essa massa de modelar vai mudar, né? Vai variar de acordo com a quantidade de receitas que a gente quer fazer, né? Então aqui você tem a lista, ó. Se você for fazer só uma receita, então você precisa de 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha, 1,5 xícaras de água e 3 colheres de sopa de óleo. Se você for fazer 2 receitas todas juntas, você precisa de dobrar o ingrediente, tem que fazer a quantidade dobrada. Então, em vez de 1 xícara, você coloca 2 xícaras de sal. Em vez de 4 xícaras de farinha, você coloca 8 xícaras de farinha. Em vez de 1,5 xícara d'água, você coloca 3 xícaras de água. E em vez de 3 colheres de sopa de óleo, você coloca 6 colheres de sopa. Você está entendendo isso aqui? Você entendeu que a quantidade de ingredientes da receita mudou, ela dobrou a proporção? Quem conseguiu entender isso aqui? Todo mundo? Pronto. Então, quando a gente fala dobrar é colocar 2 vezes, né? Dobrar é quando a gente coloca 2 vezes. Imagina que você pegou aí um lençol na sua casa, né? Esse lençol tá todo jogado lá, espalhado em cima da cama. E aí você vai pegar ele e você vai dobrar ele no meio. Ele vai ficar com 2 pedaços. Então, dobrar é quando você faz com que ele fique com 2 pedaços, ou seja, vezes 2, né? Então, aqui na receita, a gente está vendo a questão de dobrar os ingredientes, ou seja, fazer 2 vezes a mesma receita, só que tudo junto. Isso é proporcionalidade. Se eu colocasse 4 xícaras de sal e 2 xícaras de farinha de trigo, a receita não daria certo, porque não ficou proporcional à receita original. Então, a gente tem ali uma receita original, e para que ela fique proporcional, para que a medida, a quantidade dos ingredientes fique assim igual, mesmo eu fazendo em maior quantidade, eu tenho que calcular vezes 2 para fazer uma receita dobrada, tá certo? Então, é isso que está se falando de proporcionalidade, tá? Então, aqui na nossa página 48, né? Você pode ir comigo lá para a página 48 do seu livro. A gente vai começar a fazer alguns exercícios de mente para você entender aí como é que funciona essa questão de grandezas proporcionais, ou seja, preço ou quantidade proporcional, né? Então, aqui a gente tem uma caixinha de massinha de modelar e ela custa R$3, como vocês podem ver aí na nossa ilustração. E aqui está dizendo assim, ó, vamos comparar 2 grandezas, tá? A quantidade de massa e o preço. Então, a gente vê que são grandezas diferentes. Quantidade de massa é quantas massinhas tem dentro da caixa. E o preço em reais é o valor em dinheiro que eu vou pagar por ela. Então, eu tenho 2 grandezas diferentes e para isso eu preciso fazer dois cálculos diferentes para calcular a proporcionalidade de cada um. Se for a quantidade, eu vou ver qual é o valor da quantidade e vou fazer aí a sua multiplicação. Se for o valor em reais, o dinheiro que eu vou pagar, eu vou fazer então uma multiplicação do valor em dinheiro. Então, são 2 grandezas diferentes. Então, aqui, nessa caixinha de massa de modelar, eu tenho 6 unidades, né? Como você pode ver aí na caixinha, tá marcando 6 unidades.
Como é que eu faço para calcular o preço de 18 unidades da massinha de modelar, né? Então, primeiro eu tenho que entender que uma caixinha tem 6. E para eu chegar no número 18, eu tenho que saber quantas caixinhas dessa eu vou precisar para chegar nesse número, né? Alguém tem alguma ideia? Quantas caixinhas eu vou precisar para ter 18 unidades de massinha? 6. Muito bem. 3 caixinhas, ótimo. Muito bem. Então, para eu ter 18 massinhas, eu preciso de 3 caixinhas iguais a essa, né? Vocês têm noção de quanto que eu vou gastar nas 3 caixinhas de massinha? R$ 9. Ó, muito bem. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer esse cálculo aqui, né? Na página 48, você consegue ver. Aqui, ó, eu fiz uma tabela e tá assim, ó, unidades da massinha de modelar. Uma caixinha tem 6 e eu quero saber quanto que vai dar 18, né? Eu já descobri que são 3 caixinhas, né? Que vai dar aqui as 18 massinhas. Então, eu já descobri que aqui eu tenho que multiplicar por 3. Então, 6 vezes 3 é igual a 18. O preço da caixinha de modelar, né? Da massinha de modelar é R$3. Como aqui eu multipliquei por 3, aqui eu também vou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Exatamente como vocês sugeriram em resposta, né? Agora, se em vez de eu comprar 3 caixinhas de modelar, eu achei que é muito caro, eu não tenho todo aquele dinheiro, né? Se eu fosse calcular com 2 caixinhas de modelar, da massinha de modelar, eu podia dizer, cada caixinha tem 6 unidades, se eu fizesse 6 vezes 2, daria 12. Aqui vale R$3 cada caixinha, se eu pego 3 vezes 2, dá R$6. Então, tem como você fazer esse cálculo observando a proporcionalidade, tá bom? Aqui, ó, na parte inferior aqui da nossa lâmina de slide, tá assim. Para calcular o preço de 2 unidades de massa de modelar, também podemos usar um esquema. Aqui a gente pode utilizar o esquema de divisão, tá? Eu tenho 6 massinhas em cada caixinha. Se eu dividir por 3, eu vou ter 2. Ou seja, a gente vai ter 2 massinhas. Eu tenho o preço de R$3. Se eu dividir por 3, vai dar R$1. Ou seja, significa que cada 2 massinhas conferem R$1 de valor. Ou seja, Gostei desse conteúdo. é bom, né? Eu também gosto. Se você tem 2 massinhas e você paga R$1 a cada 2 massinhas, quanto será que vale uma massinha só? Alguém sabe? Ó, 2 massinhas. Isso, 50 centavos. Mas vocês estão bom, hein? Que legal, muito bem, é isso mesmo. Então você consegue calcular o valor de uma única unidade, né, da caixinha, e você consegue também calcular o valor em mais caixinhas. Então, a questão da proporcionalidade é isso que vai fazer você pensar se vale mais a pena você comprar aquele iogurte lá do início da unidade, se vale mais a pena você comprar a bandeja com 6 iogurtezinhos pequenininhos, ou se vale mais a pena você comprar o litrão, porque aí você calcula o preço com a unidade, certo? Então, é por isso que a gente tem que calcular proporcionalidade. E aqui, ó, no nosso livro tem uma orientação bem legal. Você tem que observar que quando a quantidade de unidades da massinha de modelar diminui, o preço também diminui, certo? E quando uma grandeza dobra, a outra grandeza também dobra. Então, isso é que é proporcionalidade. Se você for fazer a divisão, a gente tem que ter uma diminuição nos valores de quantidade e de preço. Se você for fazer uma multiplicação, você for dobrar ou triplicar, né, os valores, a grandeza de quantidade tem que aumentar e a grandeza do valor a ser pago também tem que aumentar. Lógico, né? Se você vai comprar mais massinhas, você vai pagar mais dinheiro por isso. Se você vai comprar menos massinhas, você vai pagar menos dinheiro por isso, certo? Então é bem simples, bem tranquilo. E a gente vai agora para as nossas atividades, tá? Para a gente começar, a gente vai lá na página 49, né? E a gente vai dar uma olhadinha nesse tal desse teste do palito, né? Você sabia que é possível fazer um bolo de chocolate sem farinha de trigo, né?
E esse teste do palito é justamente para a gente ver se o bolo está bem cozido por dentro. Porque se você espeta um palito de dente na massa do bolo, quando ele ainda está no forno, né? Você tira ali um pouquinho para ver se ele tá bom. Se o palito sair sujo de massa, é porque o bolo ainda não está pronto. Mas se o palito sair bem limpinho, é porque o bolo tá, ó, show de bola para você começar a degustar essa delícia. Então tá aqui uma receita de bolo de chocolate sem farinha de trigo, né? É uma coisa assim nova, uma novidade, mas tá aqui. De repente você pode fazer em casa com a sua mamãe, né? Tá aí no livro na página 49. Mas o que interessa pra gente hoje é fazer os cálculos da proporção desses ingredientes. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem 6 ovos, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e mais um pouquinho só para untar a forma, né? Para não grudar o bolo. 2 colheres de sopa de manteiga e mais um pouquinho também só para untar a forma, para não grudar o bolo. 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de fermento em pó e 1 xícara de coco ralado. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes. E a gente vai disponibilizar eles aqui, ó, nessa tabela, né? Então, na receita original, eu tenho 6 ovos, né? Eu queria que você me dissesse qual seria o dobro de 6 ovos. 12. Exatamente. Então, você pode registrar já aí, tá bom? Todo mundo pega o livro, Ariane, Letícia, Pedrinho, Bruna... Todo mundo pega o livro aí na página 49 e você começa a registrar as respostas, tá bom? Observa aqui, tenta acompanhar aqui. Se ficar muito pequenininho para você enxergar, o que você pode fazer? Clica 2 vezes aí na telinha do Google Meet que ele vai aproximar para você poder enxergar de boas, tá bom? O slide. E se você quiser afastar ele de novo, você dá 2 cliques rapidinho também, né? Bate assim bem rapidinho, a tela aproxima, 2 cliques, a tela ela volta. Beleza? Todo mundo entendeu? Pronto. Cadê a Ariane? Ariane, você tá copiando, Ariane? Copia aí, tá bom comigo? Não me deixe só, tá bom? Então a gente já sabe que o dobro dos ovos, eram 6 ovos o dobro. Se eu vou fazer 2 bolos, eu vou precisar de 6 ovos. Cada bolo. Então, a gente já sabe que são 12. O chocolate em pó. Aqui está dizendo que são 3 colheres de sopa. Se eu fosse fazer 2 bolos, eu teria que dobrar essa quantidade. Quantas colheres de chocolate eu usaria? 6. Isso, muito bem. Então, anote aí, 6 colheres. Tá bom? Manteiga. Eu precisaria de 2 colheres de manteiga para um bolo só. Como eu quero dobrar a minha receita... Vou fazer 2 bolos. Então, vou precisar de quantas colheres? 4. Será que é? Muito bem. É isso mesmo, 4 colheres. Açúcar. Esse bolo vai ficar doce, hein? 5 colheres de sopa de açúcar. Eu quero fazer 2 bolos, então vou dobrar a minha quantidade. Quanto será que eu vou gastar de açúcar, hein? 10 colheres de açúcar. Muito bem, 10 colheres de açúcar. Fermento, eu preciso de 1 colher de chá de fermento em pó. Para 2 bolos, eu vou dobrar a minha receita. Quantas colheres eu preciso? 4 colheres. 2 ou 4? 4. Tem certeza? Mas eu tenho 1 colher só para um bolo. Aí, para fazer 2 bolos, isso, 2 colheres. Muito bem. Ótimo. E no coco ralado, né? Como é que eu faço, né? Eu tenho aqui o coco ralado, né? Essa é 1 xícara de chá, 1 xícara de coco ralado. Como é que eu faço? Qual que é o dobro da minha receita? Chá. 2 xícaras. 2 xícaras de chá. Muito bem, isso aí. Tá ótimo. Então, ó, perceba que aqui na nossa receita, né, da página 49, a gente tem essa receita aqui, né? E aqui me mostra os ingredientes que eu preciso para fazer um bolo só. Mas aqui a gente está calculando a proporcionalidade dos ingredientes em relação à quantidade de receitas que a gente tem que fazer.
Então, se eu tenho 6 ovos para fazer uma receita, eu vou fazer 2 bolos, eu preciso de 12 ovos. E aqui a gente disponibilizou o conteúdo de cada parte, né, de cada ingrediente da receita, 2 vezes, porque dobro significa 2 vezes. Agora a gente vai entrar numa situação de calcular a metade dos ingredientes. Eu não quero fazer um bolo muito grande. Aqui em casa somos só eu, a Nana, o tio Robson. Eu quero fazer um bolinho menor. Agora eu tenho que calcular a metade do ingrediente, certo? Então vamos lá. Aqui no livro mostra que a gente tem 6 ovos, 3 colheres de sopa de chocolate, 2 colheres de sopa de manteiga, 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de fermento e uma colher de chá, uma xícara de coco ralado. Como é que eu vou calcular isso aqui, hein? Vamos ver aqui então. Ovos, para eu fazer metade dessa receita. Quantos ovos eu vou precisar? Quantos? 3, ótimo, muito bem. E chocolate em pó são 3 colheres. Como é que eu calculo isso? 1 colher e meia. Muito bem. Como são 3 colheres, eu vou pegar 1 colher inteira e a metade da outra, não é isso? Então, 1 colher e meia. Muito bem. 2 colheres de sopa de manteiga, qual é a metade? 1. Muito bem, 1 colher. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de açúcar. Quanto será a metade? 2 e meia. Isso, 2 colheres e meia de açúcar. Eu tenho 1 colher de chá de fermento em pó para uma receita. Eu quero fazer só a metade. Quanto que eu vou usar? Meia colher de chá. Meia colher de chá. Muito bem. E eu tenho 1 xícara de coco ralado. Para fazer meia receita, quanto que eu vou utilizar? Quanto que eu vou utilizar? Meia colher de coco ralado. Meia xícara. Isso, meia xícara. Ótimo, muito bem. Vocês estão indo bem, muito bem mesmo. Todo mundo tá conseguindo entender? Quem não tá conseguindo entender, sinaliza aqui pra mim. Eu tô. Tá, Sim, de boa? eu tô conseguindo entender. Eu também tô. Quem que não conseguiu entender? Ninguém, eu acho. Todo mundo entendeu? De boas? Sim. Ah, que bom. Então tá bom. Então vou deixar aí um tempinho pra vocês copiarem. Tá bom? Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Sim. Pronto. Cadê a Ariane? Ariane, você tá aí? Paquete. Você tá conseguindo copiar, meu amor? Tô. Que bom. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Tá bom? Mas acho que você tá conseguindo bem direitinho, né? Ai, deixa eu ver aqui o que eu tô fazendo. Tô mandando pra vocês os vídeos no grupo, tá bom? E no privado também. No grupo e no privado, pra vocês acompanharem direitinho. A gente já vai fazer agora o cálculo do triplo, mas se você já quiser ir fazendo, pode fazer aí, tá bom? Que aí você só confere as respostas comigo. Imagina que agora você quer fazer 3 bolos, né? Então você tem que organizar aí bem direitinho a distribuição aí dos ingredientes, né? Aí você vai calcular aí 3 vezes, né? Cada ingrediente para dar certo essa receita. Se você colocar ingrediente de mais ou de menos, a receita fica errada, né? Então, dá uma olhadinha aí e vê o que você calcula. Já já a gente vai fazer aí as respostas, tá bom? Letícia, minha princesa, você tá conseguindo compreender também o que a tia tá falando? Cadê Lelê? Letícia? Cadê a Letícia? Acho que a Lelê não tá ligando o microfone. Liga o microfone, Lelê. Oi. Oi, tá conseguindo? Tá conseguindo entender? Tô. Pronto. Então tá bom. Só pra saber se você tá acompanhando, tá bom? Oi. Tia, Oi.
Tem que você falar bem, mas por causa que minha irmã chegou aqui, aí ela falou. Eu não entendi muito bem. Pronto, eu vou te explicar, tá bom? É o seguinte, a gente está trabalhando com proporcionalidade. O que é isso? É você ter a ideia, né? Você tem que ter um cálculo mental, né, para você saber distribuir as quantidades de dinheiro a ser pago ou de ingredientes de uma receita, de maneira a você fazer a receita de uma maneira que seja igual àquela quantidade que é inicial. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Se eu fizer uma receita, eu vou ter uma quantidade, né, de produtos. Se eu for fazer essa receita 2 vezes, eu vou ter que aumentar essa quantidade de produtos. Se eu for fazer essa receita pela metade, eu quero fazer meia receita, eu vou ter que diminuir essa quantidade de produtos. Então, isso que é proporcionalidade. Se eu aumentar a quantidade, todos os ingredientes têm que aumentar. Se eu diminuir a quantidade, todos os ingredientes têm que diminuir, certo? Então, aqui no exercício da página 49, a gente tem os ingredientes para fazer uma receita de bolo. Mas aí me deu vontade de fazer 2 bolos, que a gente chama de dobrar a receita. Então, tá aqui, ó. Nessa coluna aqui está escrito dobro, é quando eu faço 2 receitas. Na segunda coluna está escrito metade, que é quando eu vou fazer meia receita. Então, eu vou diminuir a quantidade de ingredientes. E aqui na terceira coluna tá falando que é o triplo, ou seja, eu vou fazer 3 receitas. É como se eu fosse fazer 3 bolos, certo? Minha família é grande e aí uma receita só não vai dar certo, né? Então, é isso que tá falando aqui. Oi? Oi? Tipo, se a pessoa quadruplicar, ela vai fazer 4 bolos, né? Isso. Se eu for fazer quadruplicado, eu vou fazer 4 bolos. Se eu vou fazer quintuplicado, eu vou fazer 5 bolos. E aí eu tenho que calcular a quantidade bem certinha de ingrediente. Vamos supor que a Ariane vá se casar, né? E bolo de casamento tem que ser um bolo bem grande. Aí eu quero fazer essa receita desse bolo de chocolate maravilhoso, delicioso, pro casamento da Ariane. E eu vou dar de presente para ela. Oi? E ela vai se casar, tem que ter o marido dela. E vai ser algum menino da sala. Não, peraí. Não. Necessariamente não, peraí, calma. Não tem só. Mas ela vai se casar Eu sei. sozinha com o povo. Não, eu sei que os meninos da sala são os mais lindos do mundo. Eu sei disso. Né? Mas peraí. Então vamos lá, vamos continuar, tá bom? Agora a gente vai aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Onde a gente vai? Peraí que eu vou gravar aqui a aulinha, tá? Vamos fazer agora essa parte aqui, ó, do triplo. Eu quero fazer 3 bolos agora. Você já deve ter preenchido aí, né? As suas atividades. Quantos ovos eu vou precisar para 3 bolos? A receita original tem 6. Para fazer 3 bolos eu vou usar... Quanto? 18. Ótimo. 18 ovos, muito bem. Eu tenho no original 3 colheres de sopa de chocolate. Tá vendo aqui na receita? Se eu for fazer 3 bolos, quantas colheres de chocolate eu vou precisar? 9 colheres. Isso, muito bem. Eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga na receita original. Quantas eu vou precisar para fazer 3 bolos? 6 colheres. 6, muito bem. Eu tenho 5 colheres de sopa de açúcar na receita original. Quantas eu vou precisar para fazer 3 bolos? 15 colheres. Muito bem, gente. E eu tenho aqui 1 colher de chá de fermento. Para 3 bolos eu preciso de 3 colheres. Muito bem. E a última, eu tenho 1 xícara de chá de coco ralado para 1 receita. Para 3 receitas, isso, 3 xícaras. Muito bem. Parabéns aí, gente. Vocês estão ótimos. Sensacionales. Agora a gente vem para cá, tá? Página 50. Quem tá comigo? Eu. Pera, tia. Tô mandando tudo no grupo e tô mandando tudo no privado. Tá bom? Para vocês acompanharem de boa. Pera, tia, volta. Voltar lá? Desculpa, deixa eu voltar. Volto na hora. Opa, aqui. Volto na hora.
pode ir. Ótimo, então vamos lá. Aqui na página 50, o que a gente vai ter? Deixa eu gravar aqui para vocês, se eu vou mandar lá no grupinho também, né? Então, assim, aqui no nosso exercício B, na página 50, tá assim, ó. Quanto tempo vai levar para assar um bolo com o dobro de ingredientes da receita original? Ó, como é que você sabe? A quantidade está aqui, no modo de preparo, né? No modo de preparo, tá dizendo... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu leio aqui. Peça a ajuda de um adulto para pré-aquecer o forno. Unte a forma, bata os ovos, adicione o chocolate. Agora coloque a massa na forma que você untou e asse por cerca de 30 minutos. Então, eu sei que um bolo normal com essa receita vai por 30 minutos. Então, aqui agora a gente vai ter que calcular o tempo, tá vendo? É outra grandeza. Agora é o tempo que a gente está calculando e não mais os ingredientes, tá vendo? Quanto tempo vai levar pra gente assar um bolo com o dobro dos ingredientes da receita original? Em cerca de 1 hora. Mas você não acha que se eu colocar 1 hora para assar esse bolo vai queimar? Você não acha, não? Porque assim, na questão de tempo para assar o bolo, pode ser que o tempo não mude, né? E é isso que eu quero que vocês pensem. No caso do tempo para assar o bolo, olha aqui, ó, o tempo não muda. Uma receita vai levar 30 minutos para ser feita. 2 receitas vai levar 30 minutos para ser feita. 3 receitas vai levar 30 minutos para ser feita, porque aqui já é tempo para assar o bolo, certo? Agora aqui, ó, a temperatura do forno precisa diminuir para 100 graus para assar um bolo usando a metade dos ingredientes? Porque lá na receita está dizendo que a gente precisa de um forno aquecido a 200 graus. Para assar um bolo na receita pela metade, eu tenho que diminuir a potência do forno para 100 graus? Não. Não, né? Muito bem, não precisa. Porque mesmo que você vai fazer um bolo que ele vai ser feito aí com a metade da receita, ele vai precisar de 200 graus para assar o nosso bolo, tá certo? Então, quando a gente está falando de tempo, né? Quando a gente está falando de tempo, o tempo ele não é mutável, ele não muda, tá bom? O que vai mudar mesmo é só a quantidade dos ingredientes e o preço, tá bom? Aqui a gente tem o achocolatado, tá bom? No exercício 2, na mesma página 50, tá assim, ó. Observe o preço de uma embalagem de chocolate em pó vendida em um supermercado. Aqui custa quanto esse chocolate? R$8. Isso, R$8 por 200 gramas. Aliás, perdão, 200 gramas, né? Lembra que a gente falou nas aulas de matemática passada, né? A gente sempre utiliza a palavra 200, 300, 400, sem variação genérica, tá bom? Não tem variação, é 200. 200 gramas. Então, 200 gramas custa R$8. Ok, observando aqui a quantidade do chocolate em pó e o preço, né? Tudo tem que ser proporcional. A gente tem que completar esse esquema aqui com o preço das embalagens do chocolate em pó, tá? Se 200 gramas custam R$8, quanto será que vão custar 100 gramas? R$7. Porque 100 gramas é a metade, não é isso? R$4. Ah, então, ó, 200 gramas custa R$8, tá vendo aqui? E a metade é 100, portanto, a metade de 8 é 4. Então, o que foi feito aqui, ó? Foi feito divisão por 2. Então, quando você for solucionar aqui, o exercício A, você coloca aqui, ó, 200 gramas custa R$8, 100 gramas custa R$4, e a gente fez a divisão por 2. Registra aí as suas respostas, tá bom? Todo mundo tá acompanhando? Sim. Beleza. A Ariane tá escrevendo na página 50. Eu tô, tio. Beleza, muito bom. Estamos quase encerrando já, tá bom?
Quando nós encerrarmos aqui a nossa aulinha, aqui pelo Google Meet, vocês ficam aguardando as instruções do tio Lailson lá no WhatsApp, tá bom? Como o tio Lailson vai dar aula para os 2 quartos anos e para os 2 quintos anos, então ele vai dar aula pelo WhatsApp, não pelo Google Meet. Tudo bem? Até eu entendo porque é muito difícil É, sim. fazer. Tio Lailson, ele se vira nos 30, né? Vamos ver agora aqui essa parte da letra B agora, tá? Ainda falando aqui do nosso chocolate, né? O chocolatado em pó, que a gente viu aqui, né? No slide passado, ele custa R$8 cada 200 gramas, como a gente tem anotado aqui, né? R$8 cada 200 gramas. A gente agora tem 600 gramas, né? Então, eu quero saber quanto que eu vou pagar em 600 gramas, já que eu preciso fazer mais bolos, né? Eu quero comprar 600 gramas. 600 gramas, ele vai corresponder a quanto? Né? Quantas latinhas de chocolate eu vou precisar comprar para dar 600 gramas? 3. Isso, 3 latinhas, muito bem. Então, eu vou ter que multiplicar tudo isso aqui por 3. Então, eu vou ter que multiplicar o preço por 3 e a quantidade da latinha de achocolatado por 3. Então, eu sei que 200 gramas do achocolatado são R$8. Eu já sei disso. Se eu pegar aqui 200 vezes 3, eu vou ter 600 gramas. Então, eu vou ter que fazer vezes 3. R$8 vezes 3 vai dar aí 24, certo? Certinho, né? Isso, é isso mesmo. Então, você coloca... Aqui no meu slide não tá marcado o número 600, né? Mas acho que foi porque eu não tirei aqui a plaquinha. Mas você pode registrar aí os 600. Tá bom? Embaixo do 200 você coloca 600. Vou te mostrar como vai ficar. Pronto. Só registrar agora as respostas. Então, você coloca assim, ó. Você vai colocar aqui a gente fez a multiplicação por 3. E você vai colocar 200 gramas equivale a R$8. E 600 gramas equivale a R$24 de achocolatado. Eita, chocolatado caro. A gente pode ir para a página 51? Não, tia, ainda tem a de baixo. A de 1 quilo. Ainda tem a 100. Ainda tem o quê? A 100. Ah, verdade. Tem a letra C, isso mesmo. A letra C tá aqui, ó. Agora eu quero comprar 1 quilo de achocolatado. Eita, que é muito achocolatado, né não? Se eu sei que 200 gramas de achocolatado custam R$8, para eu chegar em 1 quilo, quantas latinhas de achocolatado eu vou precisar comprar? Lembrando que 1 quilo são 1000 gramas. 5. Isso, muito bem, 5. Então, eu vou ter que multiplicar tudo isso aqui por 5, tá bom? Eu vou multiplicar o achocolatado e o preço, tudo por 5. Então, eu tenho aqui, ó, 200 gramas, que vai dar R$8. Ótimo. Mas eu multiplicando por 5, 200 vezes 5 vai dar 1000 gramas, que é o mesmo que 1 quilo. E aí eu vou ter que multiplicar 8 vezes 5 para saber quanto que eu vou pagar, né? Quanto que é 8 vezes 5? 30. Será? 8 vezes o número 5. Coloca aí 8 dedinhos e vai contando de 5 em 5. Isso, muito bem. Então, eu vou gastar R$40. E aqui nas laterais, você coloca que foi multiplicado por 5. Tá certo? Foi isso mesmo.
Cachorro não tá dando mole hoje não, né, tia? Oi? Os cachorros não estão dando mole hoje não, né? Não. Hoje eles estão atacados. Pronto, a nossa última página pra gente fazer é a 51 e a página 52 é pra casa. Tá bom, meus amores? Vamos fazer essa daqui, ó. Isso aqui é mais simples, de boa, tranquilo, favorável. Vocês vão tirar de letra esse daqui, né? Então tá aqui o exercício 3, tá bom? Na nossa página 51. A gente tem aqui o desenho, né, de alguns brinquedos de madeira que foram feitos pelo marceneiro, né? Então, o marceneiro, ele fez esses dois tipos de brinquedos de madeira. Eu quero saber quantas rodas esse marceneiro deve fazer para construir 35 carrinhos iguais a este. Hein? Você sabe me dizer quantas rodinhas ele vai precisar fazer? Que ele tem aqui, ó. Eu tenho aqui. Deixa eu ver quem é que tá entrando aqui no nosso Google Meet. Peraí, só um minutinho. Tem alguém que pediu para entrar. Deve ser João Gui. Ai, não consigo entrar, peraí. 140. Tudo isso? Gente, Sim, 140. 140, será que é tudo isso? Sério? Peraí, vamos ver então, né? Deixa eu gravar aqui de novo, tá? Pronto, vamos lá. Então, a gente tem aqui o probleminha, né? Na página 51, exercício 3. Um marceneiro faz esses dois tipos de brinquedo de madeira. Quantas rodas esse marceneiro deve fazer para construir 35 carrinhos como esse? Quantas rodas cada carrinho tem mesmo? 4. 4. Então, 35 vezes 4, não é isso? Dá quanto? 140. 140. Isso. Então, você coloca aí, ó. 35 vezes 4 igual a 140. 140. Exatamente. E aí você coloca a resposta, ó. Esse marceneiro deve fazer 140 rodas. E os aviões? Se ele fosse fazer 59 aviões iguais a este, quantas rodinhas ele ia fazer? Ó, lembrando que o aviãozinho tem 2 rodinhas, né? Então quantos, tia? Aqui, 118. o aviãozinho tem 2 rodinhas, ele vai fazer 59 aviões como esse. Aí quantas rodinhas ele precisa fazer? 118. Isso, porque você faz 59 vezes 2, não é isso? Muito bem. E aí coloca na resposta, ó. Esse marceneiro deve fazer 118 rodinhas. Muito bem, gente. Ótimo, 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 ótimo. Sensacional. Aí, a gente agora vai pro exercício 4 pra gente encerrar nossa aulinha e eu liberar vocês pra aula do tio Laílson, começa às 9 horas, tá bom? E eu mando pra vocês já já a agenda, tá bom? Sendo que a página 52 é pra casa, tá bom? Não se esqueça disso. Quando você terminar de fazer a atividade, por favor, tire uma fotinha bem bonita e mande pra mim, tá bom? Tia, Oi? Pode falar. e a parte da página? Oi, não entendi. E a parte de baixo da página? A gente vai fazer agora pra encerrar. Aqui, ó. Aqui, ó, é o exercício 4. Uma papelaria está vendendo esta caixa de lápis de cor por R$12, tá? Qual é o preço de uma caixa de cor com 8 lápis? Aqui a gente vai ter que fazer um cálculo de divisão. Ó, essa caixa de lápis de cor aqui, ela tem quantos lápis? Ó, ela tem
24. Não é isso? Então, 24 lápis saem a R$ 12, né? Eu quero saber só o preço de 8 lápis. Então, eu tenho que fazer uma divisão. Eu vou dividir por quanto? Eu divido 24 por qual número para dar 8? Tia, Se eu dividir vai 20... ficar, Ah, vai ficar R$ 1,05. não, fica não. Ó. Presta atenção aqui, ó. Se eu pegar o 24 e dividir por 2, vai dar 12 para cada lado. Né? Então, não dá certo. Tem que dividir por mais. Vou tentar dividir por 3. Se eu pegar 24 e dividir por 3, dá quanto? 8. Pronto. Então, eu descobri que eu tenho que dividir tudo por 3. Eu divido a quantidade do lápis por 3 e divido a quantidade do preço por 3. E aí, eu vou ter a proporcionalidade. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, 24 lápis e tenho aqui 8 lápis. Já sei que eu tenho que dividir por 3. Então, 24 dividido por 3 dá 8. Então, eu tenho aqui o preço de 24 lápis sendo R$ 12. E quanto que é 12 dividido por 3? 4. Ótimo, muito bem. Então, eu também já sei que 8 lápis custam R$ 4. Por isso, eu vou dividir por 3 aqui na quantidade de lápis e dividir por 3 aqui na quantidade do preço. E aí, a minha resposta vai ficar, ó, o preço de uma caixa com 8 lápis de cor é de R$ 4 apenas. Barato, né? Bem baratinho, baratinho, baratinho. E o nosso último exercício, que é a nossa letrinha B, né, aqui, a gente já pode ver qual seria o preço de uma caixa de lápis de cor com 48 lápis, né? Qual seria o preço? Já viu que é muito mais lápis, não é isso, gente? Então, aqui a gente tem que ficar atento nisso. Ó. Quando a proporcionalidade aumenta, vai aumentar os valores. Quando a proporcionalidade diminui, vai diminuir os valores. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, qual é o preço de uma caixa com 48 lápis? Quantas vezes será que eu tive que multiplicar isso aqui, hein? 24 vezes quanto é que dá 48? Quem sabe? Isso, muito bem. Então, 24 vezes 2 dá 48. O que significa que eu vou ter que multiplicar a quantidade de lápis aqui, ó, por 2 e o preço por 2. Então, 24 lápis eu já sei que são R$ 12. Quanto será 12 vezes 2? 24. Ótimo, muito bem. Então, é isso aqui. E aí, eu multipliquei a quantidade de lápis de cor por 2 e multipliquei a quantidade do preço por 2. Tá certo? Todo mundo conseguiu registrar aí as respostas? Sim. Ótimo. Então, agora o que a gente vai fazer? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai se despedir, tá bom?